Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bella Itália. Eu sou o Lucas. E eu sou a Júlia. E hoje nós vamos falar sobre emprego no sul da Itália, pessoal. Um assunto aí super interessante, né? Uma das coisas mais fundamentais quando nós queremos imigrar para um lugar, queremos morar em algum local, é saber como são os empregos nesse lugar, né? Então, esse hoje é o nosso tema. Vamos falar tudo e mais um pouco sobre esse tema. Exatamente, é um assunto bem polêmico, né? Porque a maioria das pessoas fala muito dessa diferença de emprego do norte da Itália para o sul da Itália, que no sul da Itália não tem emprego, que não se ganha bem, que a vida é muito diferente. Mas então vamos entender um pouquinho a fundo, pelo menos do que a gente pode repassar da nossa experiência, do que a gente já conhece morando há um ano aqui no sul da Itália, aqui na Sardenha, passar um pouquinho disso para vocês. Pessoal, vocês não fazem ideia da raiva que a gente passa quando vem um youtuber lá do norte e começa a falar sobre emprego e passa a ideia que o norte da Itália é um paraíso de emprego e o sul não existe emprego. As pessoas ganham salários miseráveis e não se trabalha no sul. A gente aqui no sul tá só indo pra praia, né? Trabalhar, a gente não trabalha aqui. Então, é assim que dá a impressão o pessoal lá do norte, né? Mas não é assim. Hoje nós vamos quebrar os paradigmas do trabalho no sul da Itália. Então vamos começar falando sobre... vamos seguir uma série de etapas aqui para que a gente possa abranger todos os assuntos. Vamos começar falando sobre o currículo, né, amor? Currículo. Muita gente fala que, nossa, o currículo tem que ser impecável, tem que ser padrão europeu, tem que... Pessoal... Nossa, tudo que nós vamos falar aqui é com base na nossa experiência, né? Se alguma pessoa teve uma experiência diferente, faz parte da vida. Mas, de acordo com a nossa experiência, procurando emprego no sul da Itália, pessoal, o currículo é o mais simples possível. O mais simples e o objetivo possível, sabe? O currículo tem que ter quantas páginas? Uma página. É frente e verso? Não, é só frente. Uma página à frente, onde vocês vão resumir as experiências de vocês, e as experiências do Brasil não contam muita coisa, tá? Então, assim, eles gostam muito das experiências na Itália. Ah, mas é meu primeiro emprego. Não tem problema, então coloca as experiências do Brasil, tá? Mas, assim, é uma página, super resumido, coloca as competências de vocês ali, tudo em italiano, bonitinho, e pronto, pessoal. Isso aí, tá feito o currículo, tá? Exatamente. Isso que eu queria dizer, que é importante que a gente não enfeite demais esse currículo e principalmente fale sempre a verdade. Sim. Porque aqui eles são muito assim, você sabe mesmo fazer isso que você escreveu? Se você sabe, você vai fazer uma prova e ele vai querer ver na prática se você sabe fazer isso. Então nunca minta. Eu não tenho tanta experiência, não sei fazer tanta coisa, mas fale a verdade. Eles não se importam de te ensinar a prática. Não tem problema. Se tu tem boa vontade e fala sempre a verdade, uma pessoa justa, uma pessoa correta, você vai ter muito mais pontos do que ficar inventando coisa no teu currículo que tu não sabe. Porque depois tu vai ter que provar no teu dia a dia de trabalho. Exatamente, pessoal. Nada de colocar italiano intermediário, sendo que vocês estão aqui há 2 meses, entendeu? Primeiro mês de Itália, bota lá italiano intermediário, pessoal. Não, tá? Coloca sempre a verdade. De preferência puxando para menos. Porque tudo que vem acima depois disso é uma pontuação a mais. Entende? Tu coloca lá... A gente colocava o nosso italiano básico, pessoal. Bota lá, nível A1. Nível básico. Depois, conforme vai trabalhando, dizem, teu italiano é bom, tu tá entendendo. Nós estamos conseguindo se comunicar. É ponto para vocês. Mas não minta e não exagere nada no currículo. Legal? Então, assim, tem um site muito famoso na Itália que se chama Subito. Esse site, Subito, tem muita coisa lá. Tem casa, vocês podem encontrar. É tipo um OLX do Brasil, né? É tipo um OLX misturado com vagas, não sei o quê. Então, assim, tudo que vocês imaginam tem nesse site. E muitas ofertas de emprego tem nesse site. Então, até por curiosidade, se vocês querem ver as vagas que existem aqui no sul da Itália, entrem lá no site do Subito, coloquem lá a região do sul da Itália que vocês querem morar
e procurem as vagas de emprego lá. Dificilmente vai ter o salário, tá? Porque o salário, geralmente, ele é informado somente na entrevista. Então, dificilmente vai ter o salário. Mas, pelo menos, para vocês verem as exigências ali e como são os anúncios das vagas de emprego, né? E falando disso, né, ligado aí ao primeiro passo do currículo, você enviar seu currículo, você manda lá, e aí eles vão te chamar para uma entrevista, né, para um colloquio de lavoro, né, assim que se chama em italiano. E aí já vem o primeiro embate. Para mim foi muito engraçado porque logo nas primeiras vezes que eu mandei meu currículo para trabalhar a primeira vez aqui na Itália, todo mundo me retornava por ligação. Eles adoram ligação aqui na Itália. Eles não são muito de mandar mensagem por WhatsApp, e-mail, te responder lá no próprio súbito, que tem um próprio chat lá para fazer isso. Eles gostam de ligar. E aí já vem aquela insegurança de falar bem italiano, de entender. Mas, enfim, depois você vai ficando craque. Eu tinha mandado tanto currículo da primeira vez, e aí eu recebi tanta chamada que eu já estava ficando craque. Já sabia o que tinha que prestar atenção ou não, no dia que ia ser a entrevista, no horário, no lugar. Então, cada vez você vai aprendendo mais. Sempre tem que tirar um aprendizado disso. E uma curiosidade pro pessoal. Amor, com quanto tempo de Itália tu começou a mandar currículo e começaram a te chamar para as entrevistas? Com quanto tempo na Itália? Na verdade, eu cheguei em fevereiro, né, do ano passado, 2022, para fazer a minha cidadania. E quando estava, digamos, um mês de finalizar a minha cidadania, eu comecei a procurar emprego, a mandar currículo, né, para ser chamada para entrevista. E deu assim, não deu um mês para eu conseguir próprio trabalho, né? Eu ainda não tinha acabado minha cidadania, então eu falei, olha, eu só posso começar a trabalhar quando acabar minha cidadania, eu poder fazer meus documentos, que era a minha carteira de identidade. E aí deu certo num lugar para trabalhar e eles me esperaram até eu concluir a cidadania, até sair meu documento, tudo certinho, para me contratar. E deu, então, 3 meses, né? Que foi o tempo de finalização da cidadania. Cidadania finalizou em 3 meses, tu fez a tua carta de identidade, aqui na Itália chama carta de identità eletrônica, e depois que com a cidadania reconhecida, com a carta de identità, tu pôde assinar o teu contrato de trabalho com 3 meses de Itália. E tu já sabia falar italiano do Brasil, né? Tu chegou com italiano intermediário aqui na Itália, né? Não, claro que não. Não? Mas tu conseguiu emprego em 3 meses, o teu italiano era avançado, né? Bom, mas aí teve um belo esforço, né? Então, quando nós chegamos aqui na Itália, enquanto a gente estava esperando o período da cidadania, a gente desde o início começou a fazer aulas de italiano aqui, né? Então, em toda a Itália tem isso, são escolas públicas que dão aula de italiano justamente para estrangeiros, né? Então, vai ter pessoas de todo mundo que estão aqui na Itália, né? É muito legal essa troca também, porque são colegas que falam outras línguas. Então, não vai ter a base do português para a professora te ensinar, que isso ajuda muito, porque tu se obriga, né? É do italiano para o italiano para aprender. Então, isso é muito bacana. E são escolas gratuitas, tu pode ir na aula todos os dias. E a gente ia praticamente todos os dias, nesses 3 meses, na aula. E isso foi importantíssimo, tanto para melhorar o nível de italiano, conhecer pessoas, lugares, né, modos de vida, cultura. Enfim, a gente teve muito aprendizado. Com certeza, uma pessoa que vai para a Itália fazer a cidadania e fica trancado dentro de casa esperando o tempo correr é muito pior, porque o tempo não vai passar mais rápido, tu vai ficar só triste, tu não vai imergir na cultura do lugar e não vai aprender outras coisas. Então, primeira coisa, procure a escola de italiano gratuita que tem em praticamente todas as cidades, ou alguma cidade perto de você vai ter essa possibilidade de aprender italiano, e aí já vai te deixar bem mais pronto para uma entrevista de emprego, enfim, para estar conseguindo outras coisas aí com a língua. Anotem aí, pessoal, a escola de italiano para estrangeiro que existe na Itália inteira se chama CPA, né? CPA. É a escola de italiano para estrangeiro. Ela existe na Itália inteira e ela é 100% gratuita, tá? Não se paga nada para aprender italiano. Então a gente já começa quebrando um paradigma aí, né? Que para conseguir trabalhar na Itália tem que saber falar italiano fluente, pessoal. Isso é uma mentira absurda.
absurda. A gente chegou na Itália, com 3 meses de Itália nós já estávamos aptos a conseguir um trabalho. É um trabalho onde se fala italiano fluentemente? Claro que não, né, pessoal? É um trabalho que vai te exigir pouco italiano, né? Mas já é possível... uma pequena correção aqui, a Júlia está fazendo. TIPA é CPIA, né, amor? Perfeito. Tá, ok. Corrigido, então. O TIPA é CP, a sigla é CPIA, tá? Então, na cidade que vocês quiserem morar, vocês vão procurar esse curso gratuitamente, tá? Então, pessoal, tirem da cabeça de vocês que a Itália é difícil, que tem que aprender italiano, que vocês não vão conseguir aprender italiano, que vocês não vão conseguir emprego porque não vão saber falar italiano. Pessoal, tirem essa limitação da cabeça de vocês, tá? Aprender italiano é como aprender qualquer outra língua. Existe uma facilidade muito grande, tá? Nós vamos fazer até um episódio específico sobre isso, para não me alongar muito aqui, tá? Mas assim, tirem essa limitação da cabeça de vocês, tá? Vocês vão vir para a Itália, vocês vão aprender o básico do italiano em 3 meses e depois disso vocês já vão conseguir um emprego, tá? Pode ter certeza que consegue. Principalmente se for durante a estação, se for durante o verão, onde tem muitas vagas de emprego, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Exatamente. E nessa questão ainda das entrevistas, o que acontece muito, pelo menos do que a gente tem experiência e sabe que nessa área de restaurante, né, de turismo, aí para ser auxiliar de cozinha, para ser cozinheiro, para ser garçom, enfim, para trabalhar nessa área, o que geralmente eles costumam fazer além da entrevista é um teste. Por exemplo, se o lugar está aberto, né, um restaurante, tu vai trabalhar como garçom. Tá fazendo ali o teste para ver se tu vai trabalhar ou não. Eles te chamam para trabalhar algumas horas. Vem e trabalha esse turno, vê como tu vai se sair no trabalho, se o teu chefe também vai gostar de ti, se vai rolar. E aí, geralmente, eles já fazem contrato de trabalho, né? Aqui eles chamam de trabalho com busta paga. Busta paga nada mais que é o olerite, eu não lembro a palavra. O contra-cheque. O contra-cheque, isso aí, o contra-cheque, então, para trabalhar legalmente na Itália, né? Com um contrato, tudo assinado, tudo certinho. Com as garantias. Com garantias, com tudo, né? Com as garantias. Então, é isso que vocês têm que buscar, pessoal. Tem que buscar sempre um trabalho onde vai ter um contrato, onde vocês vão estar assegurados, né? Onde vocês vão receber proporcional de férias, proporcional 13º. Aqui na Itália é muito comum ter o 14º salário, tá? No Brasil nós temos o 13º, na Itália, além do 13º, temos também o 14º salário. Então é muito comum, a maioria das empresas vai pagar o 14º. Então, se vocês vão trabalhar o ano inteiro, vocês vão receber o valor cheio do 14º salário. Se vocês vão trabalhar durante só a estação de verão, vão receber proporcional, né? Então, buscar sempre um trabalho com contrato. E é isso, pessoal. Vamos ver aqui o que mais. Temos os tipos de emprego, né? Vamos lá. Realmente, agora existe uma grande diferença entre sul e norte. Tá? Se vocês têm um trabalho qualificado de uma área muito específica, por exemplo, eu trabalho como mecânico da Ford no Brasil e eu vou para a Itália, eu quero trabalhar como mecânico de uma grande indústria, tá? Pessoal, provavelmente não vai ser no sul que vocês vão conseguir se colocar nessa posição, tá? Por quê? Porque aqui no sul, em comparação ao norte, existem muito menos fábricas. Mas muito menos mesmo, entendeu? O norte, ele é famoso pelas fábricas, tem muito mais fábricas, muito mais opções. Então, se o objetivo de vocês, por exemplo, é trabalhar numa fábrica específica ainda, então vocês têm que procurar as oportunidades no norte, realmente. Tá? Agora, se vocês estão dispostos a começar a vida no sul, que é o que nós recomendamos, tá? Pessoas que não falam italiano, pessoas que querem começar uma vida na Itália, comecem pelo sul, não comecem pelo norte, porque vai ser muito mais fácil começar a vida no sul, onde
é mais fácil começar o emprego, as exigências são muito menores, o custo de vida é muito menor, o aluguel é muito menor. Então, é muito mais fácil começar a vida pelo Sul e depois vocês podem ir para o Norte. Eu conheci o Sul, eu gostei do Sul, mas eu busco outras oportunidades, então eu vou para o Norte. Tá? Mas não pensem que o Sul só vive de turismo, tá, pessoal? A nossa força de trabalho realmente no Sul é o turismo, tá? A maioria das pessoas, elas trabalham no verão para o turismo. Mas não pensem que só se vive de turismo no Sul. Existem médicos, existem professores, existem engenheiros, existem todas as profissões que vocês imaginam, assim, as grandes categorias existem aqui. Tá? E existe uma grande vantagem no Sul que, por exemplo, nessas profissões onde existem vagas, geralmente elas são pouco concorridas, pessoal. Para vocês terem noção, nós conversamos com as pessoas aqui, nós temos amigos sardos aqui do sul da Itália, nós temos conhecidos aqui do sul da Itália que são italianos que moram aqui, e eles falam para a gente que às vezes abre um concurso público para uma determinada função, por exemplo, para enfermeiro de um hospital, para médico de um hospital. E às vezes, pessoal, você se inscreve e você é o único inscrito naquela vaga, sabe? Não dá nem para acreditar numa coisa dessa, mas é verdade. São poucas pessoas que querem realmente ficar aqui. Porque o que acontece? Vamos botar exemplo de um médico, tá? O cara se forma como médico. Depois que ele se formou, a maioria dos formandos, eles vão para o norte, porque eles buscam um salário maior. Tem uma contrapartida, que é a qualidade de vida, é a loucura do norte, o custo de vida é mais alto, então tem uma grande diferença. Não dá para pensar só no salário, mas tudo bem. A maioria dos jovens, eles pensam no salário e se desenvolver, fazer cursos, aperfeiçoamentos. Realmente, aí tem que ir para o norte. Né? Mas, assim, a maioria sai do sul da Itália, tá? E então, assim, as vagas que tem aqui, que não são muitas, mas as vagas que tem aqui, elas ficam sem ser ocupadas. Então, se uma pessoa realmente quer ficar no sul da Itália e a profissão, e existe vaga para a profissão dela, ela consegue se colocar, pessoal. Consegue mesmo, assim. É só se esforçar, validar o seu diploma. A gente também entra na questão de validação de diploma, né? Validar o seu diploma, estar apto para aquela vaga, a pessoa vai conseguir, pessoal, vai conseguir preencher aquela vaga, tá? Não pensem assim, eu nunca mais vou me colocar na minha área de formação no Brasil, na Itália, eu vou ter que para sempre fazer um outro tipo de trabalho. Não é verdade, pessoal. Aqui, a pessoa é contratada quando ela preenche os requisitos da vaga. Não interessa de onde que você é. Não interessa se você é brasileiro, se você é do Quirguistão, do Marrocos. Não interessa, pessoal. O que interessa é, você atende os requisitos da vaga. Ok, então, tem mais alguém competindo? Não tem? A vaga é tua. É assim que funciona. Realmente é assim que funciona, pessoal. Tem que atender os requisitos da vaga, né? Exatamente. Isso é uma coisa importante de frisar para quem quer trabalhar na área. Enfim, talvez tu não vai chegar e vai ser de primeira que vai conseguir, porque tem a barreira ainda da língua, né? Então, isso que a gente sempre diz, o sul da Itália, aqui principalmente a Sardenha, o que a gente tem de exemplo, é que é um lugar muito bom para começar a vida. Por quê? Porque a vida custa menos e te dá aí um tempo, então, para ti se acostumando com a língua, fazer experiências de trabalho, né? Que te fortifiquem para que tu consiga realmente a vaga que tu quer. E outra coisa que a gente recomenda é quem puder de fazer a validação do diploma antes de vir para cá, né? Ou enfim, já deixar isso planejado, porque vai envolver dinheiro, muito dinheiro, porque você vai ter que pegar uma série de documentos aí de toda a sua formação acadêmica, né, de estudos do Brasil, traduzir para o italiano, apostilar, né, fazer tudo certinho para eles terem validade aqui. E ainda tem um processo burocrático aqui que demora um pouquinho de tempo para validar esse teu diploma nas universidades.
Então, sempre pensasse, quero trabalhar na minha área, já sou formado no Brasil, quero ir para a Itália buscar uma nova oportunidade de trabalhar na minha área. Então, ou já venha com esse diploma validado, ou já venha pronto, assim, com esse dinheiro separado, já sabendo como é que funciona, porque aí tu vai ter que ter uma comunicação ainda com a questão do consulado que tu pertence no Brasil, né, consulado italiano, para fazer a primeira parte. Então, já vai se informando, já vai vendo sobre essas coisas, porque depois, quando chega aqui, é como o Lucas disse, tem oportunidades. Então, se tu estiver apto, né, por exemplo, eu sou formada em enfermagem. Então, se eu vou ter o meu título validado aqui para a Itália, eu vou poder exercer e concorrer às vagas, né, trabalhar no privado, né, ou também. Mas eu preciso ter isso validado, senão eu não posso trabalhar aqui nessa área, né? Mas nada impede que tu comece trabalhando por outras coisas para ter outras experiências, né? Se estiver aberto a isso, o sul da Itália é um lugar super recomendado para começar essa vida, porque as coisas são um pouquinho mais fáceis. Pessoal, recadinho super importante é os nossos contatos, tá? O Instagram do nosso podcast é o @Bella Itália Podcast. Bella é com 2 L's, tá? Esse é o nosso Instagram. E caso vocês tenham interesse em reconhecer alguma cidadania, Lucas, eu acho que eu tenho origem espanhola, eu acho que eu tenho origem italiana, eu acredito que eu tenho origem alemã, eu acredito que eu tenha um ancestral português. Então, eu sou genealogista, tá? Posso ajudar vocês nessa busca genealógica em busca de uma cidadania europeia, né? Não preciso nem dizer para vocês os benefícios de ter uma cidadania europeia, né? Mas se você não sabe os benefícios, entra lá no meu Instagram, @LK_genealogia, @LK_genealogia, e lá eu falo um pouquinho sobre cada cidadania e os benefícios de cada uma delas, tá? Bom, Lucas, e agora a pergunta que não quer calar nesse tema aí do emprego e de salário aqui no sul da Itália. Temos um salário mínimo na Itália? Pessoal, a primeira pergunta quando fala de emprego e o salário mínimo, e o salário mínimo, o salário mínimo? Pessoal, não existe salário mínimo na Itália, tá? Então não tem como eu dizer para vocês vão ganhar no mínimo tanto, porque não existe salário mínimo. Mas calma que eu não vou ser isentão e eu não vou ficar em cima do muro, eu vou falar salários para vocês, tá bom? Então assim, como é que funciona na Itália? Existem categorias de trabalho onde, junto com o sindicato e as pessoas que organizam essas categorias junto com o governo, chegam em um acordo, também junto com os proprietários, os grandes empresários e tudo mais, eles chegam em um grande consenso e fazem contratos de categoria. Né? Então, cada categoria de trabalho na Itália, ela vai ter o seu salário de acordo com o seu contrato. Digamos que é um salário mínimo da profissão. Ou seja, uma pessoa que ela é lava-piatti. O que é um lava-piatti? É uma pessoa que lava louça. Tá? Eu acredito que seja o trabalho mais fácil de uma pessoa que está chegando na Itália conseguir. Por quê? Porque não precisa basicamente falar nada. O trabalho é lavar prato, não é conversar. Não é bater papo, né, amor? Exatamente. É uma das primeiras coisas que já se põe em mente. Eu sei, o mínimo que eu sei é fazer isso aí. Exatamente. E até, pessoal, eu conheço amigos que foram para a Alemanha, foram até para outros países assim, que não sabiam nem dizer bom dia no idioma, e os caras começaram lavando prato. Por quê? Porque para lavar prato não precisa falar. Se tu falar, tu tá fazendo o teu trabalho errado. Entende? O trabalho é lavar pratos, não é conversar. Então, por exemplo, tá? A lava-piatti existe, como todas as profissões aqui na Itália, todos os trabalhos são resguardados por um contrato. Então, existe o contrato onde entra a categoria de lava-piatti, tá? Nesse contrato, digamos que a hora que vocês vão ganhar seria na faixa de 8 euros por hora, tá? Até consultei agora há pouco aqui no contrato e é um mínimo de 8 euros por hora, tá, pessoal? Então, assim, vocês não vão ganhar com um contrato de trabalho, lembrando que nós estamos falando de contrato de trabalho, tá, pessoal? Não estamos falando de trabalho sem contrato, que aqui se chama lavoro in nero, né?
que seria trabalhar e ganhar em dinheiro, não é sem contrato. Não estamos falando disso, estamos falando de um trabalho legalmente reconhecido, tá? Então vocês vão ganhar ali os seus 8 euros por hora, tá? Que seria assim, digamos que o mínimo que vocês vão ganhar na Itália, tá? Eu não conheço nenhuma outra profissão, digamos que esteja abaixo de um lavador de prato e que vai ganhar menos do que isso. Pode existir? Pode, mas eu desconheço, tá bom? Então, para vocês terem uma boa base, seria uns 8 euros por hora. É sempre bom lembrar que tudo vai depender de quantas horas tu trabalha, né? Por isso que a gente dá realmente esse valor em hora. Porque pode ser, por exemplo, um trabalho que eles chamam aqui de part-time, então que são menos horas, ou de full-time, né? Seria mínimo 6 horas e 40, que eles fazem alguns contratos aqui, enfim. Mas a gente passa meio o valor por hora, porque vai depender o quanto tu vai trabalhar realmente por hora, né? Sim. Então, por exemplo, tá? Lucas, eu sou lavapiate, ou, por exemplo, eu também vou botar aí, né, nesses exemplos o garçom, que também ali é 8 euros por hora, e auxiliar de cozinha, tá? Que são exemplos reais que a gente conhece, que a gente já trabalhou, inclusive, nessas categorias e sabe que o salário via contrato é 8 euros por hora, tá? Então, vamos lá, eu sou lavador de prato, ou eu sou auxiliar de cozinha, ou eu sou garçom, tá, Lucas? Quanto que eu vou ganhar se eu trabalhar, por exemplo, 6 horas e 40 minutos por dia, de segunda a sábado, ou trabalhando domingo também, mas com um dia de folga, né? Trabalha 6 dias, folga um dia. Trabalha 6 dias, folga, escala 6 por 1, tá? Que é muito comum aqui. Esse tipo de contrato vai te pagar 1.400 euros líquidos, tá, pessoal? Muito importante vocês saberem que esses 8 euros por hora é líquido, não é bruto, tá bom? Muitas vezes a gente olha, por exemplo, para os salários da Alemanha e se deslumbra. Meu Deus, eles ganham muito lá, os salários são muito altos, mas os salários da Alemanha são sempre ditos bruto, tá bom, pessoal? Tem uma série de descontos que tem que ser feito. Eu estou falando para vocês um salário líquido, que já vem depois dos descontos, que é o que interessa, que é o que vocês vão botar no bolso no final do mês, tá? Então, eu vou trabalhar 6 horas e 40 minutos e eu vou ganhar 1.400 euros líquidos. Vai cair na conta de vocês. Tá? Ah, mas eu posso trabalhar mais então e ganhar mais do que isso? Claro, claro que sim. Ah, se eu quiser trabalhar 12 horas por dia, bota lá, 12 horas por dia vezes 8. Vocês vão saber quanto é que vocês vão ganhar no final do mês, tá? Então, assim, pessoal, tem pessoas que decidem realmente, tipo, eu quero realmente trabalhar, né, nesse começo da minha vida na Itália e eu realmente quero construir um patrimônio, né? E as pessoas no sul da Itália, tranquilamente eu digo, inicialmente, já podem ganhar mais de 2.000 euros. É possível ganhar mais de 2.000 euros no sul da Itália se você trabalhar proporcional a isso. Ou seja, trabalhar 10 horas por dia, 11 horas por dia, 12 horas por dia, vocês podem ganhar mais de 2.000 euros no sul da Itália, que é uma coisa que o pessoal do norte fala como se não fosse possível, como se fosse uma coisa de outro mundo. Não é de outro mundo, tá, pessoal? É só estar disposto a trabalhar para construir esse patrimônio, tá? Exatamente, que aí a gente entra num diferencial que aqui no sul eles acabam fazendo isso, assim, trabalhando realmente bastante na estação de verão, porque é quando você tem o emprego aqui, né? Quando você tem mais oportunidades, quando você tem turistas, então, quando a ilha tá cheia, a gente diz, né? Quando tá movimentado. Então, as pessoas trabalham bastante aqui no verão, fazem bastante horas, assim, porque no inverno, aí a gente vai ter uma coisa que se ouve muito aqui no sul da Itália, que é a chamada desoccupazione. E o que seria isso, Lucas? Desoccupazione. Bom, desoccupazione é desocupação, é a pessoa desocupada, né? Então, assim... Seria o nosso seguro-desemprego do Brasil. Né? Exatamente. Só que na Itália é um pouco diferente do Brasil. Eu nunca peguei seguro-desemprego no Brasil, então eu não me recordo bem. Mas eu ouvi falar, se eu não me engano, que seriam 6 meses, né? Pessoal, desculpa se a gente estiver falando besteira, tá? A gente já está um tempo longe do Brasil e eu, no meu caso, eu nunca pedi seguro-desemprego no Brasil. Então, eu não sei exatamente como funciona. Mas, assim, vocês sabem quanto tempo é para ter o seguro-desemprego no Brasil, tem que trabalhar, mas na Itália é diferente.
Na Itália tem alguns quesitos para receber esse seguro-desemprego, então essa chamada desoccupazione. Primeiro que você tem que ter trabalhado com contrato, né? Recebendo a busta paga, que a gente falou certinho, contra-cheque, né? Quem, então, pensa assim, mas se eu trabalhar nesse ineiro, né, que o Lucas disse, então, sem contrato, trabalhar frio, né, que nem a gente diz no Brasil, depois não tem direito à desoccupazione, não tem direito ao seguro-desemprego, tá? Então, tem que trabalhar com contrato certinho, tudo legalmente, para ter direito ao seguro-desemprego. E detalhe, pessoal, não pode ser demitido, tá? Se você for demitido, digamos assim, uma justa causa, tá? Você não tem mais direito à desocupação. Então, ou você cumpre o contrato, ou então você pede o desligamento, né? Isso pode. Você pode sair do emprego e procurar algum outro emprego depois, e tudo isso vai somando. Mas você não pode ser demitido. Exatamente. Um dos quesitos, então, para receber a desoccupazione é ter trabalhado pelo mínimo 3 meses no último ano. Tá? Então, pode ser que eu tenha trabalhado, 2 meses em uma empresa e depois mais 1 mês em outra empresa. As duas com o contrato, tudo certinho, são acumulados esses 3 meses, que são o mínimo que tem que ter sido trabalhado. Tá? Por exemplo, eu trabalhei 2 meses numa empresa e mais 2 meses em outra, com o contrato certinho. Então, trabalhando no mínimo 3 meses, eu trabalhei 4, eu já vou ter direito a essa desoccupazione, esse seguro-desemprego. Quanto que eu vou receber, então, dessa desoccupazione aí, desse seguro-desemprego? Eu vou receber a metade do tempo que eu trabalhei. Então, se eu trabalhei 4 meses, eu vou receber 2 meses, né? Sobre o salário que eu ganhava nessas empresas, tá? E lembrando que nos primeiros 3 meses desse seguro-desemprego, eu vou receber 75% do salário que eu recebia nessa empresa, né? E a cada mês sucessivo, então, se eu trabalho, trabalhei 1 ano, vou receber, né, eu trabalhei 12 meses, vou receber 6 meses de seguro-desemprego. Nos primeiros 3 meses, então, desses 6 meses que eu vou receber, eu recebo 75% do salário que eu recebia trabalhando na empresa. E a cada mês, depois no 4º, 5º e 6º mês, vai diminuindo 3%, né, desses meus 75% que eu recebo. Então, qual que é a grande jogada? Não é que alguém vai ficar para sempre em desoccupazione aqui na Itália. Você vai diminuindo o valor que você ganha, né, do percentual do seu salário, que vai chegar uma hora que vai se tornar insustentável ou vai acabar o teu tempo de desoccupazione, né, que vai receber a metade do tempo que tu trabalhou. Então, por isso que não é tipo aquela história de que, então vai ficar para sempre no seguro-desemprego, não quer achar trabalho, né, essa história aí que a gente ouve ainda no Brasil, a gente ouve falar da Itália. Não, tem essas regras e por isso uma hora tu vai ter que trabalhar, ou porque vai acabar o teu direito ao seguro-desemprego, ou porque vai ganhar tão pouco que não vai mais valer a pena, né? Pessoal, então assim, o seguro-desemprego na Itália, ele funciona como um complemento, né, para que você consiga fechar o ano, porque aqui a maioria dos empregos, eles são na estação, ou seja, começam ali de abril, maio e vão até setembro, outubro, tá? Então, a grande maioria dos trabalhos no sul aqui são voltados ao turismo e são realizados nesses meses. Então, aí as pessoas pensam, né? Tá, mas o que eu vou fazer em novembro, em dezembro, em janeiro, em fevereiro? O que eu vou fazer nesses meses? Bom, é para isso que existe a desocupação, para que é um complemento de renda para que as pessoas consigam ficar tranquilas nesses meses onde não se trabalha. Então, as pessoas economizam um pouco do dinheiro no verão, porque aqui o dinheiro sobra, né? Por exemplo, um casal onde os dois trabalham, o dinheiro sobra no final do mês, porque o aluguel custa pouco, a vida custa pouco, então sobra dinheiro no final do mês, então se guarda um pouco desse dinheiro, e a desocupazione, ela complementa essa renda no inverno, onde a maioria das pessoas estão em casa. Por quê? Porque já não tem mais esses empregos de estação, né? Então, assim, as pessoas conseguem viver tranquilamente durante o ano inteiro, pessoal. Se consegue viver tranquilamente durante o ano inteiro, sem luxo, sem esbanjar, sem tocar euro para cima, nada disso, mas assim, se vive tranquilamente. Se, por exemplo, um casal onde os dois trabalham e os dois economizam dinheiro e os dois ganham a desocupação nos meses de inverno, pessoal, se vive tranquilamente, tá?
É exatamente isso, mais ou menos esse panorama que a gente queria passar para vocês de como funciona essa parte de emprego, de salário, quais são as oportunidades, né, que tem aqui no sul da Itália, principalmente falando aqui da Sardenha, que é onde a gente já está morando há 1 ano, já teve experiências, conhece mais pessoas que também têm experiências, né, de trabalho. E uma última coisa, Lucas, tu acha que quando tu trabalhou aqui na Itália, sofreu algum tipo de preconceito por ser estrangeiro, por ser brasileiro, por não conhecer bem a língua, algo assim? Zero, pessoal, zero. É claro que eu não vou dizer que não existe preconceito, pessoal. É óbvio que existe preconceito. Existe preconceito em todos os países do mundo, inclusive o Brasil, né? Então, inclusive no nosso país, onde a gente nasceu, existe preconceito. Então, é óbvio que existe preconceito em qualquer país do mundo. Mas eu aqui nunca tive nenhum tipo de preconceito por ser brasileiro, por não falar um italiano corretamente, tá? E não se preocupem porque depois de 1 ano de Itália, o italiano de vocês não vai ser perfeito ainda, vocês vão continuar errando, pode ter certeza disso, tá? A não ser que vocês sejam super dotados, sejam super inteligentes, mas assim, pessoal, de via de regra, mesmo depois de 1 ano, vocês não vão falar um italiano perfeito, vocês vão cometer erros. Então, não tenham medo de procurar emprego, não tenham medo de falar italiano errado. O importante é comunicação. Se vocês conseguem se comunicar, independente se é de uma forma linda, maravilhosa, ou se é de uma forma perfeita, não vai ser perfeita. Não vai ser perfeita nunca. Então, não se preocupem com isso, o importante é comunicar, tá? Entender o que eles falam, conseguir se expressar, né? E eu nunca tive nenhum tipo de preconceito. Muito pelo contrário, sempre que nós começamos a falar, as pessoas percebem que nós não somos italianos, né? E elas perguntam de onde vocês são e por que vocês escolheram a Itália, por que escolheram a Sardenha, né? Uma das perguntas que a gente mais ouve é como é mais em Sardenha? Por que na Sardenha, né? E a gente explica, e as pessoas ficam super contentes, né, da gente ter vindo para cá e ter escolhido aqui para recomeçar a vida, né? É, isso aí, mais ou menos que o Lucas falou. E tu, Júlia, já teve preconceito? Eu não, tive, né? Tive uma experiência, mas foi em órgãos públicos daqui. Mas, assim, em relação ao trabalho, desde as entrevistas, do trabalho em si, nunca tive, fui super bem recebida sempre. As pessoas sempre tiveram muita paciência, assim, comigo, assim, em me explicar, porque quando eu cheguei aqui no meu primeiro trabalho, eu não sabia nada, não sabia o nome de nada em italiano, né? E fui aprendendo devagarinho e quando eu vejo, já estava muito bem no trabalho e sempre fui, assim, bem recebida pelas pessoas, graças a Deus. Pessoal, depois a gente faz também vamos anotar para a gente fazer um assunto sobre preconceito no exterior, de uma forma geral. Eu não sofri preconceito, mas a Júlia sofreu um preconceito e foi num órgão público, foi por um servidor público, né? Porque ele achava que ela não teria tantos direitos assim como uma italiana nascida na Itália, né? Mas assim, pessoal, é bem chatinho essa coisa, porque às vezes é a própria ignorância da pessoa, né? Tá na lei e às vezes a pessoa, por ignorância, ela descumpre a lei, né? Então, uma hora a gente vai fazer um podcast sobre isso, mas assim, foi um caso relacionado a milhares de experiências positivas que nós tivemos aqui e no trabalho nós nunca tivemos, né? Então, deixando bem claro isso, que no trabalho nós nunca tivemos nenhuma experiência negativa em relação a preconceito. Tá? É isso, esperamos que vocês tenham gostado desse podcast, esperamos que tenhamos sido claros, que tenhamos abordado todos os aspectos aí. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, manda uma mensagem pra gente lá no @BellaItaliaPodcast, lá no Instagram, tá? Qualquer dúvida aí que vocês tenham, que a gente não tenha esclarecido, só perguntar pra gente e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio, então. Ciao a tutti! Ciao a tutti, até breve!